Olá, bom dia. Quarta-feira, 5 de março. Eu sou Marco Siqueira, apresentador do 180 Segundos. Estou com você todas as quartas-feiras e também em alguns episódios de sexta. E junto com Diogo Oliveira, te convido a embarcar com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos, seu podcast só com notícias internacionais. Estamos de volta, a gente deu aquela paradinha no carnaval para descansar e eu espero que você tenha aproveitado bastante. Mas olha, o mundo não para. E eu já te adianto que no episódio de hoje nós vamos dedicar nossa atenção a alguns desdobramentos importantes em relação à guerra da Ucrânia e às últimas movimentações de atores importantes no cenário internacional. Então vem comigo para você ficar, como sempre, bem atualizado. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs ontem uma série de ações para pôr fim à guerra contra a Rússia. A proposta vem depois de um encontro desastroso com Donald Trump na Casa Branca na última sexta-feira. Durante a reunião, que contou com a participação do vice-americano J.D. Vance, os ânimos ficaram aflorados. Vance acusou o presidente da Ucrânia, diante de toda a imprensa, de não ser grato pela ajuda americana e ter participado em campanhas democratas durante as eleições anteriores. Por outro lado, Zelensky insistiu em enfatizar que qualquer acordo de paz sem garantias de segurança será incerto e afirmou que ninguém pode simplesmente confiar nas promessas de Vladimir Putin. Em um tom acalorado e dedo em riste, Trump disse ao presidente ucraniano que ele não estava em condições de dar cartas naquele momento e que ele estaria jogando com a Terceira Guerra Mundial. O vice de Trump completou a humilhação pública afirmando que Zelensky estaria sendo desrespeitoso com a administração americana dentro do Salão Oval da Casa Branca. O encontro terminou com um climão e um suposto acordo que visava a paz, além de uma parceria comercial para a exploração de minérios em território ucraniano, foi por água abaixo. Após a divergência com o presidente Volodymyr Zelensky, Donald Trump decretou o congelamento de toda a ajuda militar à Ucrânia. A Casa Branca afirma que a pausa vira garantir uma solução pacífica do conflito. A Rússia, por sua vez, comemorou o incidente em Washington e considerou a visita de Zelensky como um completo fracasso político e diplomático. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, descreveu o comportamento do ucraniano na Casa Branca como, abre aspas, escandalosamente grosseiro. Analistas avaliam que a posição de Trump em relação à guerra na Ucrânia se alinha à maioria das reivindicações de Moscou para o fim das hostilidades, entre elas a não adesão da Ucrânia à OTAN e a manutenção por parte da Rússia de territórios conquistados. E quem parece estar lucrando com o reposicionamento dos Estados Unidos no cenário internacional é a China. O gigante asiático tem se mantido relativamente neutro em relação aos conflitos armados, mas aproveita para ocupar o vácuo de liderança americana e expandir a sua influência global. A Europa, por outro lado, fez questão de mostrar que não é nada neutra e reiterou seu apoio à Ucrânia. Desde sexta-feira, diversos líderes da União Europeia e também do Reino Unido reafirmaram sua cooperação com Kiev e começaram a se mobilizar em resposta às ações de Trump. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, anunciou o Rearm Europe, um plano de investimento de 800 bilhões de euros para reforçar as defesas da União Europeia e apoiar a Ucrânia. O plano prevê, entre outras ações, a flexibilização de regras fiscais para permitir o aumento dos gastos militares. Paralelamente, França e Reino Unido propuseram uma trégua de um mês na guerra da Ucrânia. O cessar-fogo seria uma forma de medir a boa-fé da Rússia antes das negociações reais. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou em sua conta da rede social X que fará um pronunciamento em rede nacional às 20 horas dessa quarta-feira. Ele adiantou que deve tratar do momento de incertezas e dos grandes desafios que o mundo vem enfrentando. Em meio a esse contexto, Volodymyr Zelensky anunciou, portanto, que a Ucrânia está pronta para negociar a paz o mais rápido possível. O chefe de governo ucraniano declarou que aceita trabalhar sob a liderança de Trump para alcançar uma paz duradoura. Zelensky propôs para as etapas iniciais a liberação de prisioneiros e a trégua no céu e no mar. Além disso, o ucraniano disse estar pronto para assinar um acordo com os Estados Unidos sobre a exploração de minerais. Já Donald Trump confirmou em um discurso no Congresso americano nesta terça-feira, quando fazia um balanço de seus primeiros dias de mandato, que a Ucrânia está pronta para assinar o acordo mineral para a exploração de terras raras, terminar a guerra com a Rússia e continuar discutindo a paz. A gente vai acompanhar aí os próximos desdobramentos dessas negociações.
E para finalizar, não podemos deixar de falar de outra guerra, a guerra de tarifas entre Donald Trump e alguns dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. O presidente americano confirmou na última segunda-feira o aumento de taxas sobre importações do Canadá, México e China. São tarifas de 25% sobre a maioria dos produtos fabricados no Canadá e no México. Em relação à China, a elevação de impostos foi de 10% para 20%. Trump justifica sobre taxas alegando preocupações com a segurança nacional, com a imigração ilegal e o fluxo de fentanil. Analistas avaliam que o líder americano utiliza da superioridade econômica para impor uma agenda geopolítica. Economistas alertam que as elevações podem aumentar os custos das famílias e prejudicar o crescimento econômico. Canadá, México e China concentram mais de 40% do comércio internacional dos Estados Unidos. Os três países já anunciaram que vão retaliar o parceiro americano, o que deve afetar setores como a agricultura, o varejo e o mercado de automóveis. O mercado de ações reagiu negativamente. A partir do anúncio da implementação das novas tarifas, as bolsas de valores dos Estados Unidos registraram a sua maior queda desde dezembro. É isso, a gente fica por aqui. Para receber mais notícias atualizadas em tempo real, segue a gente no nosso Instagram. O arroba é mundo_180_segundos. Eu repito, mundo_180_segundos. Compartilhe também o nosso podcast nos grupos de mensagens com amigos e família. E não se esqueça de nos dar 5 estrelinhas. Para você, um bom dia e uma ótima quarta-feira de cinzas. Até mais!